Boa tarde a todos. Agora vamos dar início ao nosso quinto encontro, a quinta aula. E o tema de hoje vai ser sobre alguns sinais do trabalho de parto e intercorrências possíveis. Meu nome é Estela, eu sou aluna do quarto ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz. E hoje eu vou fazer a apresentação para vocês. Pode passar. Então, os objetivos dessa apresentação hoje é introduzir um pouco sobre o assunto do parto, né? Falar sobre o determinismo do parto, a avaliação da pelve, as contrações uterinas, as características do feto, as fases clínicas do parto, abordar um pouco o partograma, a assistência ao trabalho de parto e as indicações de cesárea. Todos esses objetivos, eles vão ser abordados de forma um pouco mais superficial, que é só para dar uma noção de onde vai vir os principais aspectos que a gente vai ter que ter atenção na hora de sinalizar e avisar para uma mulher que está gestante qual é o momento dela procurar assistência, né? Então, quando que inicia-se o trabalho de parto? Então, esses objetivos que a gente vai abordar aqui são só para a gente ter uma ideia de onde que vem esses principais aspectos que para a gente orientar essas gestantes. Pode passar. Então, como introdução, a gente tem que, né, uma gestação, a média de duração de uma gestação única vai ser de 280 dias ou 40 semanas. E a gravidez, que é considerada a termo, ela varia, então, né, nesse período de 259 a 293 dias após o último ciclo menstrual. Ou seja, a gente vai considerar a termo de 37 a 41, 42 semanas. O início do trabalho de parto, que a gente vai chamar aqui de TP, vai ser uma mudança na atividade uterina a partir de vários sinais que vão ser sinais endócrinos e parácrinos, né, emitidos tanto da mãe quanto do feto de modo simultâneo. E essas mudanças da atividade uterina, elas podem levar dias ou semanas até a gente considerar o dia que vai ocorrer o parto de fato. Pode passar. Então, o que vai ser essa definição de trabalho de parto? Então, vai ser a escalada de aumento progressivo de contrações. Então, cada vez mais as contrações vão acontecer com maior duração, maior intensidade e ritmicidade. E também, junto com isso, um progressivo esvaecimento, o apagamento, né? Afinamento e dilatação também do colo uterino. Pode passar. O determinismo do parto, a gente vai ter que ele vai ser o que determina o parto, né? Então a gente vai ter um poder propulsor que vai ser fornecido por essas contrações uterinas. A gente vai ter também algo que vai determinar o fato de ter a mobilidade do passageiro, e aí esse passageiro, né, quem vai passar pelo canal do parto seria o feto. A própria passagem, né, então relacionada tanto ao trajeto duro quanto ao trajeto mole do canal de parto. E também acredita-se, ainda que os mecanismos que determinam o parto não estejam totalmente elucidados, acredita-se que o feto tem o papel de controlar essa atividade de contração do músculo do miométrio, né? E esse mecanismo de distensão do útero e também a secreção de hormônios da neurohipófise e a estimulação da síntese de prostaglandinas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que vão ser importantes também para determinar o início desse trabalho de parto, também vai ser controlado pelo feto. Pode passar. Então, aí, começando a falar, a gente vai ter vários hormônios, né, que vão estar incluídos nesse processo. Aqui eu trouxe 3 para a gente abordar com mais profundidade, porque eles vão ser os que a gente vai ouvir falar mais, né? Então, essas prostaglandinas, elas vão estar muito associadas à sincronização das contrações, a esse esvaecimento cervical e o aumento da responsividade uterina à ação de outro hormônio que vai ser a ocitocina. Então, esses hormônios vão estar sendo secretados e trabalhando juntos. Então, acredita-se que quando chega no momento próximo quando o feto vai chegando a termo, vai aumentar a liberação dessas prostaglandinas. E essas prostaglandinas vão ser responsáveis por aumentar a contratilidade uterina. Tanto que quando a gente usa AINE aí é anti-inflamatório não esteroidal, né? Quando a gente utiliza esses anti-inflamatórios, eles podem suprimir a contratilidade por conta do mecanismo de ação deles, né, farmacológico, que eles vão inibir a síntese de prostaglandinas.
Então, eles podem prolongar o tempo de gestação. Então, aí a gente já tem um ponto importante para ser alertado a respeito do uso de anti-inflamatórios próximo aí do período do parto. Pode passar. Já a ocitocina, ela vai ser, um hormônio endógeno, né, conhecido como aquele hormônio do amor, que é o hormônio que vai favorecer também o vínculo materno-fetal. Ele vai ser tão importante no trabalho de parto, quanto no puerpério imediato, quanto durante o aleitamento. Então, a ocitocina ela vai ter um papel importante em diversas fases, né, da gestação. E o que vai ser o principal objetivo da ocitocina é a indução do trabalho de parto. Tanto que a ocitocina pode ser usada em casos em que é preciso induzir esse trabalho de parto quando o parto não acontece, né, da forma com que é esperada. Então, ele vai ser um agente uterotônico, ou seja, ele vai promover também a tonicidade uterina, ele é de forma muito potente. Então, esses receptores de ocitocina também no tecido uterino vão estar ainda mais aumentados no final da gestação. Então, você vai ter muito mais receptores para esse hormônio, ou seja, uma maior liberação do hormônio e mais lugares para ele agir. Então, quando a gente vai chegando no término da gestação, a ocitocina vai se fazer bastante presente também. Próximo. E, por fim, eu trouxe os glicocorticoides, né, que vão ser aí do eixo hipófise, hipotálamo-hipófise, né, que vão ser também algo que vai ajudar a regular a produção de prostaglandinas também. E a gente vai ter um aumento desses glicocorticoides entre 28 e 30 semanas de gravidez, que também está associado, que se ele ocorrer, corrigindo, esse aumento entre 28 e 30 semanas pode estar associado ao aumento de parto pré-termo. Então, dependendo do nível de estresse que também está associado nessa fase da gestação, pode sim estar associado ao parto pré-termo, porque o estresse vai ser responsável por uma liberação maior de glicocorticoides na corrente sanguínea. E também existe o uso de glicocorticoides para acelerar a maturidade dos pulmões fetais, quando é necessário realizar o parto antes que o feto atinja essa maturidade. Pode passar. Já a respeito da avaliação da pelve, a gente tem que dentro o trabalho que é considerado trabalho obstruído de parto, ele vai ser responsável por 8% de óbitos maternos. E muito disso se deve à desproporção cefalopélvica. O que isso significa? A cabeça do feto ser maior do que o eixo da pelve, que a gente vai considerar os diâmetros internos da bacia, tem toda uma mensuração. Mas isso não vai, de preferência, isso não vai ser constatado no momento que estiver ocorrendo o trabalho de parto, né? A avaliação da pelve é algo que já tem que ter sido feita anteriormente, que já vai ser conseguida, a gente já vai. O ideal é essa gestante chegar na assistência ao parto com essas informações já sabidas, inclusive por conta de ser indicação de cesárea, né, quando a gente tem uma desproporção. Então, a gente realiza só para abordar esse exame da bacia, existe uma pelvimetria interna, que pode ser feita com o toque vaginal, e também pode ser utilizado ultrassom, mas a pelvimetria interna com toque vaginal, ela é suficiente para conseguir analisar bem a mensuração desses diâmetros internos, né? Aí a gente vai ter a conjugata oblíqua, ou diagonalis, e a conjugata vera obstétrica, que vai ser, então, a menor distância entre o promontório do sacro e a sínfise pubiana. Também existe uma pelvimetria externa, que indica que esse ângulo que vai ser formado ali, se você tiver como se fosse um triângulo, né, a bacia, esse ângulo suprapúbico, ele vai ter que ser maior do que 90 graus, que menor do que isso vai indicar que pode ter uma desproporção e que isso pode ser um complicador e o trabalho de parto estar obstruído. Pode passar. Outra questão importante também para ser avaliada são as características do feto. E nisso a gente tem, desde lá do pré-natal, a questão da estática fetal, né? Que a gente vai poder analisar
os polos, a situação, que a gente até citou no primeiro encontro a respeito das manobras de Leopold que são realizadas nas consultas pré-natais. Então, a gente tem como atitude o hábito fetal que a termo, esse feto ele vai ter por volta de 50 centímetros de comprimento e, em geral, ele vai ter uma atitude de flexão generalizada, ou seja, ele vai estar com a cabecinha, né, virada para dentro, os joelhinhos, todo fletido, né? E vão existir, então, dois polos, um polo pélvico e um polo cefálico. Mas existem diversas situações anômalas, né? Que elas vão ocorrer de forma menos comum, só que elas existem e é importante saber que podem existir apresentações que estão defletidas. Então, o feto pode não estar com a cabeça para dentro fletida, ele pode estar, inclusive, em extensão, o que também vai ser algo importante para saber quando for para o momento do parto. E a gente tem a situação desse feto também, que vai ser, em 99,5% das vezes, longitudinal, mas essa situação também pode ser transversa ou oblíqua. Oblíqua seria, na verdade, uma fase de transição da situação fetal entre a longitudinal e a transversa, ou entre a transversa e a longitudinal. Esse feto pode estar se mexendo, né? Então, a gente não vai conseguir ter certeza de qual que é a situação do feto muito cedo na gravidez, porque ele ainda pode se mexer para se acomodar ali no útero. O tamanho do útero grávido, ele pode chegar a 30 centímetros. Então, imagina que para acomodar um feto de 50 centímetros, ele vai ter que se entorcer todo ali, mas até ele chegar a esses 50 centímetros, ele ainda pode conseguir se mover. Pode passar. Então, aí, essa apresentação que a gente tem, se essa apresentação ela vai ser uma apresentação cefálica, que é essa primeira, que é a cabeça, então, cefálica, porque a cabeça está encaixada ali para sair no canal do parto, está encaixada na pelve. A pélvica, ou seja, a pelve do bebê é que está nessa localização, ou córmica, né, quando esse feto está transverso. E a gente vai definir essa apresentação após o 6º mês, justamente por conta dessa questão do feto poder se mover até então. Pode passar. Já a posição, a gente tem que ele pode estar em relação à coluna vertebral materna à esquerda, que é considerada a primeira posição, ou à direita, que é a segunda posição. Eles dão esse nome porque a esquerda ela é mais comum. Então, por que a gente define essa posição? Né? Porque a gente vai encontrar, a partir desse posicionamento, a melhor localização para realizar a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, né? Que geralmente vai ser do mesmo lado que está o dorso fetal. Pode passar. Agora, em relação às contrações uterinas. Até 28 semanas, a gente pode considerar que as contrações uterinas são mínimas, indolores e que vão até se confundir para a mãe como movimentos fetais. Ou seja, o útero nunca está totalmente sem contrair durante a gestação. Só que até 28 semanas isso vai ser imperceptível. Após as 30 semanas, essas contrações já começam a ser mais frequentes e perceptíveis. E aí a gente vai ter um período pré-parto, que é mais ou menos 4 semanas antes do parto, em que a gente pode ter aquelas famosas contrações de Braxton Hicks, ou contrações de treinamento, que também podem ser encontradas em algumas literaturas. Essas contrações de Braxton Hicks, elas não causam trabalho de parto, e geralmente elas têm uma frequência de 3 contrações por hora. Qual que é o objetivo dessas contrações que começam a aumentar de intensidade e frequência ao longo, depois que você passa as 30 semanas? Elas têm o objetivo de encurtar o corpo uterino e tracionar de forma longitudinal o segmento e o colo uterino, ou seja, ele vai fazer um apagamento e uma dilatação do colo de forma progressiva. Então, isso não vai se dar de um dia para o outro. É uma situação que vai vir de semanas e vai aumentando. Pode passar. Então, quando a gente chega a termo, esse orifício externo cervical do colo do útero, ele vai atingir, em média, esses 2 centímetros de dilatação com apagamento de até 70%, algumas literaturas vão falar 50%, nas nulíparas, ou seja, naquelas gestantes que são a primeira gestação, né, o primeiro parto,
e de até 2,5 centímetros de dilatação e um apagamento de 50% naquelas que são multíparas. Aí o Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, de 2019, vai trazer essa imagem para a gente poder comparar esse tipo, como é nas nuníparas e nas multíparas, né? Então, a primeira coluna vai ser a primípara, né, à esquerda, e a multípara à direita. Então, tem uma certa diferença de quem já teve parto anteriormente. Pode passar. Então, a gente tem que, durante o trabalho de parto, as contrações são frequentes, intensas e dolorosas. Apesar de dor ser uma sensação subjetiva, é considerado como uma contração dolorosa. Então, aí a gente vai ter de 2 a 3 em 10 minutos, com uma duração média de 30 segundos, logo no início da dilatação, quando a gente tem de 2 até 3 centímetros de dilatação. E aí vai aumentar o ritmo, vai aumentar a frequência e intensidade. De 4 a 5 em 10 minutos, quando termina o período de dilatação, que mais para frente a gente vai ver onde que está localizado esse período nas fases clínicas do parto. E ela pode chegar até 5 em 10 minutos, com uma duração média de 50 segundos, no período expulsivo, que é aquele período em que é considerado o parto de fato, né? E junto com essas contrações mais duradouras nesse período expulsivo, a gente vai ter o que chama de puxo, que vai ser a contração da musculatura abdominal e a força que a gestante vai fazer junto com essas contrações que vão vir do útero, que vai elevar, que vai dobrar a intensidade dessa contração no período expulsivo. Após isso, a gente vai ter o segundamento, que é quando a placenta vai ser o parto da placenta, e depois o puerpério, quando o útero vai continuar se contraindo menos, né? Desde o segundamento, essa contração ela é menos intensa. No puerpério, ele vai continuar se contraindo, porque ele vai estar se readaptando ao seu formato. Pode passar. A gente tem aqui, então, a respeito das fases clínicas do parto, né? A média de duração de trabalho de parto é de 8 até 12 horas, mas pode chegar até 24 horas também e ser considerado normal. Então, a primeira fase que a gente pode considerar, a gente, na verdade, vai falar o que vem antes das fases clínicas, né? O que seria o pré-parto. Que aí é nesse momento que vai acontecer, como eu tinha dito lá anteriormente, aquela questão de alguns dias ou semanas antes do parto, que é para quando a gestante ficar atenta, né, aos sinais de quando ir, né, procurar a maternidade. E isso a gente pode encontrar também algumas informações a respeito desse pré-parto na caderneta da gestante. Então, a gente vai ter o quê? A descida do fundo uterino, então de 2 a 4 centímetros vai ter uma descida desse fundo, você vai ter o feto, ele vai começar a descer, mas ele vai estar insinuado, né, na pelve, ele vai preencher a pelve. Você pode ter uma eliminação de muco pelas glândulas cervicais e a perda do famoso tampão mucoso, que a gestante pode perceber ou não, porque ele pode sair todo de uma vez, né? Aquele muco grosso, amarelado, que parece clara de ovo, pode ou não apresentar algum sangramento junto, né? Mas esse sangramento tem que ser pouco. Um sangramento que não para, que é muito intenso, é um indicativo de que é necessário procurar a assistência, né? Mas só o tampão mucoso, ele pode ser perdido uma semana antes, 2 semanas antes, e às vezes as gestantes podem nem perceber, ou esse tampão mucoso pode até mesmo ser perdido no momento do parto. Então, ele sozinho não vai ser um indicativo de que o parto está próximo. Perdeu o tampão mucoso, só vai significar que pode estar perto do parto quando tiverem as contrações rítmicas. Então, o que mais que pode acontecer nesse pré-parto? O amolecimento do colo, né, com o apagamento, a modificação do colo, né, para um centro do eixo na vagina e as contrações dolorosas, incoordenadas e irregulares. Então, se a gente não tem uma ritmicidade das contrações, ainda também não é trabalho de parto. Pode passar. Então, aí temos uma imagem exemplificando o tampão mucoso. Então, a gente pode ver que tem algumas rajas de sangue e ele pode chegar até uns 4 centímetros, assim, porque ele vai estar exatamente no colo uterino e esse tampão ele serve para ajudar a evitar infecções e outras questões assim.
Algumas gestantes podem ter a perda desse tampão mucoso bem antes na gestação, o que não vai significar nenhum problema propriamente dito, mas talvez uma susceptibilidade maior a alguns tipos de infecção. Pode passar. Então, a gente tem aqui como que a gente fala, então, o que é o início do trabalho de parto. Então, eu trouxe essa citação também do Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, que diz o seguinte: o início do trabalho de parto pode ser definido no momento da admissão da paciente ao centro obstétrico. A partir do momento que ela chega com as membranas íntegras e contrações efetivas, pressupõe-se dilatação cervical de 3 a 4 centímetros ou mais, como sendo dados confiáveis para o diagnóstico de trabalho de parto, que é o momento em que vai terminar aquela fase pré-parto e iniciar a fase da dilatação. Então, vai terminar aquela fase que eu falei de pré-parto, quando a gente já tem 3 ou 4 centímetros de dilatação, e a gente já está considerando aqui a fase da dilatação. Pode passar. Então, esse primeiro período das fases clínicas do parto vai ser justamente a dilatação, e ela vai ter uma fase latente e uma fase ativa. Algumas literaturas consideram a fase ativa, as literaturas mais antigas consideram fase ativa até a partir de 3 centímetros, mas hoje em dia está sendo considerado de 5, 6 centímetros de dilatação como fase ativa. E isso vai ser importante para registro no partograma que eu vou mostrar daqui a pouco. Já essa fase latente seria anterior. Então, a partir da fase ativa, você tem alguns critérios que você vai associar a ela. Por exemplo, de que tem que ter uma dilatação de 1 centímetro por hora, para ser considerado o parto com a progressão esperada, né? Já o segundo período vai ser a expulsão, né? E que esse período pode durar, nas nulíparas, sem o uso de analgesia, de 0,6 hora, e com analgesia pode chegar a um pouco mais de 1 hora, 1,1 hora. Enquanto para as que são multíparas, sem analgesia, vai ser 0,2 hora, ou seja, 20 minutos, né? É isso? 20 minutos? 0,2 hora? 12 minutos. E 0,4 hora com analgesia. Já o terceiro período é o período de dectação da placenta, né? Que vai ser quando vai sair a placenta, mas como já foi dito anteriormente, essas contrações vão continuar. E o quarto período, que também é chamado de período de Greenberg, vai ser a primeira hora do pós-parto, que vai ser um período importante para observação, porque podem ocorrer hemorragias, podem ocorrer algumas complicações nesse período aí de pós-parto imediato. Pode passar. Então, como que vai ser esse apagamento e dilatação do colo do útero, né? A gente pode ter o apagamento total com uma dilatação de 2 centímetros. E também, né, com a dilatação total esperada para a gente poder fazer a expulsão, que seria de 10 centímetros. Então, aí tem mostrando o colo sem estar apagado, né, na primeira imagem, e ele já com apagamento nas outras 2 imagens. Pode passar. Aí também vai ser um recurso de enfermagem obstétrica para ilustrar qual que é o tamanho da dilatação, né? Então, ele começa ali com 1 centímetro de dilatação, 1 centímetro de diâmetro, até os 10 centímetros, que encaixa ali direitinho com a cabeça do nenenzinho aqui que nasceu, desse recém-nascido. Pode passar. Em relação ao partograma, ele vai ser, então, uma representação gráfica, né, do trabalho de parto. Ele vai ser um registro muito importante e recomendado o uso tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, só que a gente tem estudos que mostram que ele só foi utilizado nos últimos anos em 45% dos partos realizados em ambiente hospitalar. Então, ele é um recurso importante, por quê? Porque ele permite com que a gente avalie se esse trabalho de parto ele está ocorrendo conforme o previsto, para não ocorrer sofrimento fetal ou outros problemas também maternos. Então, a gente pode ter, com o partograma, uma detecção precoce de tipos de distócias, né, diferentes. Existem alguns tipos de distócia que são relacionados à contratilidade uterina, né, que a gente vai ter contratilidade pouca contratilidade ou muita, se vai ser necessário algum tipo de intervenção. Então, com o partograma, a gente consegue ter uma noção melhor disso, né?
E ele é recomendado que seja utilizado por profissionais qualificados que saibam realizar o exame de toque e mensurar corretamente a dilatação. Pode passar. Que aí vai ter nessa imagem aí mostrando como que é esse exame de toque, né? Porque às vezes alguns lugares falam que o exame de toque é com a mão toda, que são 5 dedos, mas na verdade você utiliza, é mais realizado dessa forma. Então a gente tem, quando a gente só consegue sentir essa dilatação de 2 centímetros, com os dedos um pouco abertos, 5 centímetros, e quando a gente consegue ver que deu 10 centímetros de dilatação, também ainda com o toque bidigital. Aí é um patograma, só para ter um exemplo de qual que é o que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que a gente vai ter alguns parâmetros, né? Então, a gente tem a dilatação, a gente vai marcar a frequência cardíaca, a dilatação e as horas, né, que isso vai acontecer, a frequência cardíaca fetal, que deve ser avaliada a cada 30 minutos, a gente também vai ter as contrações, né, em que momento que elas estão acontecendo, e qual que é a frequência, a ritmicidade delas. Se teve, as bolsas d'água, né, se as membranas amnióticas elas estão rotas, se elas estão íntegras, e também se vai ser utilizado algum tipo de analgesia, de anestesia ou de outras medicações, se vai ser utilizado ocitocina para induzir esse trabalho de parto. Pode passar. Bom, então, em relação à assistência ao trabalho do parto, né, tudo que a gente está falando até agora tem a ver com isso, mas para deixar mais definido, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir o nascimento normal como o início espontâneo do trabalho de parto de pacientes com baixo risco, que vão ter permanecido assim durante todo o pré-parto e parto. O bebê vai nascer espontaneamente na apresentação cefálica fletida, entre 37 e 42 semanas de gestação. E após o parto, mãe e bebês se encontram em boas condições. Então, isso seria o nascimento normal. Pode passar. Então, a gente tem que o diagnóstico de trabalho de parto, ele vai ser difícil e um pouco incerto. Mas ele pode ser dado, né, por todos esses parâmetros que a gente citou anteriormente relacionados a contrações uterinas e as modificações do colo uterino. Então, a gente vai considerar, então, novamente, as contrações regulares, elas têm que ser consideradas regulares nessas 3 características, em tempo, intensidade e duração. Então, se ela está ocorrendo a cada 5 minutos ou menos, com uma intensidade que ela vai ter esse útero considerado lenhoso durante a contração, e a duração dela de 50 a 60 segundos. O apagamento do colo uterino também superior a 50%, além da sua centralização, e ter a dilatação de 3 a 4 centímetros também pode ajudar no diagnóstico de trabalho de parto. E aí uma observação que eles trazem no tratado é que as nulíparas costumam ter esse apagamento e centralização antes da dilatação, e já as multíparas vão ter tanto o apagamento e a centralização quanto a dilatação ocorrendo de forma conjunta. Pode passar. Quando que a gestante, então, deve ser internada? A internação deve ocorrer com a gestante de trabalho de parto ativo, ou seja, de 4 a 6 centímetros de dilatação cervical. Foram feitos estudos que mostram que se ocorre internação com menos de 4 centímetros de dilatação, isso aumenta o risco de intervenções obstétricas que podem ser desnecessárias. A gestante também deve ser internada quando há a ruptura das membranas ovulares, e quando ocorre essa internação, é necessário que sejam solicitados os exames de rotina, por exemplo, testes rápidos de HIV e VDLR vão ser importantes também no momento do parto. Essa gestante deve ficar em sala pré-parto durante todo o período de dilatação, deve apresentar a caderneta da gestante, porque nessa caderneta vão ter todas as informações importantes para o obstetra que for realizar o parto dessa gestante, todas as informações que vão poder impactar ou não que vão poder trazer algum tipo de intercorrência ou não para esse parto. Então, é muito importante que a gestante esteja sempre com a caderneta dela.
Nessa primeira avaliação, vão ser aferidos os sinais vitais, ou seja, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura e o peso dessa gestante. E o tratado traz que a tricotomia, ou seja, raspagem dos pelos ou o corte dos pelos da região púbica e o enema intestinal não são indicados e não devem ser feitos de rotina. Então, que é importante para a gestante saber disso, porque podem ser situações desagradáveis, podem ser incômodas para a gestante e elas não são necessárias. Pode passar. Também vai ser feita nessa assistência a avaliação dos batimentos cardiofetais, né? A gente vai ter a utilização da cardiotocografia, vai ser feita a avaliação da contratilidade uterina, o posicionamento da gestante durante todo o período de dilatação fica a critério dela, com a ressalva de que o decúbito dorsal, né, se ela quiser se deitar no leito, deve ser evitado, porque pode ocorrer compressão da veia cava e isso pode levar a algumas complicações. Então, apenas com essa ressalva, é melhor indicar o decúbito lateral, mas ela pode ficar na posição que ela quiser. Inclusive, existem alguns recursos, como a bola, que pode ser utilizada para gestante, né, para ela poder ficar fazendo movimentos com a bola encostada na parede, ou então aquele assento que é um cavalo, que ela pode sentar curvada, que também são posições que ela pode preferir ficar no chuveiro, debaixo d'água. Então, o posicionamento da gestante deve ficar livre para poder escolher a posição que ela se sente mais confortável. A respeito das membranas amnióticas, né, deve ser evitado de fazer a rotura dessas membranas antes do período necessário, porque isso pode ocasionar algumas infecções. A alimentação, a preocupação em não alimentar gestantes durante o trabalho de parto está relacionada com o risco de se precisar fazer uma cirurgia e, caso ela necessite de uma anestesia geral, ela ter a aspiração do alimento, né? Mas está liberado que essa gestante consuma líquidos claros. Inclusive, isso favorece a hidratação da gestante durante o trabalho de parto. Então, pode ser recomendado suco de maçã, entre outros líquidos que eles consideram como líquidos claros. Já em relação a sangramentos, né, devem sempre ser avaliados, né, a quantidade, a intensidade desses sangramentos, vai ser necessário ter a avaliação da dilatação, como já foi dito anteriormente, e os acompanhantes, né? A gestante tem direito, né, a um acompanhante familiar garantido por lei. A equipe multidisciplinar que vai acompanhar essa gestante é composta por obstetra, pediatra, anestesista, enfermeiro e técnico de enfermagem, e o papel da doula ainda é visto como não controverso, ele é considerado importante em muitas literaturas, mas como ainda não existe uma regularização mais oficial da profissão, ainda aparece como pode ter na equipe ou não, mas ela não vai ser essa composição mínima de equipe multidisciplinar. Pode passar. Então, aí a gente tem um exemplo de salas que são as salas PPP, que é uma sala que ela está preparada para pré-parto, parto e 1 hora pós-parto. Essa sala seria o ideal, mas, infelizmente, a gente sabe que na nossa realidade a gente vai ter realidades muito distintas, né, no país inteiro. Mas essa sala seria um exemplo de uma sala ideal para que você pode conseguir realizar para o conforto da gestante, que ela pode estar com seu acompanhante, e também para os profissionais de saúde envolvidos. Pode passar. Outra coisa muito importante em relação à assistência ao trabalho de parto é a questão do manejo da dor, porque a dor é uma das principais preocupações da paciente em relação ao parto. E, inclusive, foram feitas pesquisas que algumas gestantes que deram preferência para uma cesárea eletiva, né, uma cesárea sem necessidade, por conta de medo da dor. E a gente sabe que o parto vaginal, ele tem uma recuperação melhor, ele tem indicações, né, de ser mais benéfico, né, para a gestante como um todo, desde que ele consiga ocorrer, né, de forma adequada,
melhores do que a cesárea. A cesárea ela deve ser feita quando ela tem a indicação, ou se é, né, realmente de preferência da gestante, mas essa gestante deve fazer uma escolha pelo tipo de parto de forma bastante informada. E a dor não deve ser um receio para ela optar por uma cirurgia. Então, a gente tem que essa dor, ela é entendida como proveniente da contração uterina, que vai elevar a tensão muscular, né? Favorecendo essa dilatação e a distensão inferior do colo do útero. Então, toda a dor que é. Só que a dor como eu disse, né? Ela, anteriormente, ela é uma sensação subjetiva. Então, outras questões vão estar envolvidas com a sensação de dor, que podem aumentar a intensidade dessa sensação de dor. O medo, as preocupações, a ansiedade, o estresse, tudo isso pode favorecer a uma experiência de dor melhor ou pior para essa gestante. Então, pode passar. A gente vai ter abordagens para dor que vão envolver tanto as medidas farmacológicas quanto não farmacológicas, e não necessariamente toda gestante deve passar por essas medidas. Isso deve ser algo que elas devem ser bem informadas de que elas têm essa opção. Então, a gente tem que a analgesia é a redução da sensibilidade e a anestesia é um bloqueio de condução nervosa. Então, tem uma diferença entre a analgesia e a anestesia. Mas, geralmente, o que é feito quando se fala da analgesia do parto é feita uma analgesia combinada na maioria das vezes, que vai ser aquela analgesia peridural, vai ser a mais utilizada, porque ela tem algumas vantagens, porque ela vai aliviar de forma efetiva a dor, com uma dose baixa anestésica, que não vai chegar a bloquear de forma significativa a questão das contrações que são importantes para que o parto ocorra, né? Então, tem que ter a contração para que o parto ocorra. Então, ela também tem a possibilidade de complemento analgésico em catéter, então ela vai ser uma das mais utilizadas. Já como medidas não farmacológicas, existem diversas, né? Tanto associadas às posições que a gente comentou anteriormente, quanto a hidroterapia, o relaxamento, a acupuntura, a massagem também pode ser utilizada. E existem outras medidas também que podem auxiliar como formas integrativas também, de aromaterapia. Existem algumas outras, mas elas ainda não têm muitos relatos científicos em relação a isso, porém a gente tem relatos observacionais, anedóticos, de que podem ser benéficos para algumas gestantes. Pode passar. Então, a gente tem que, quando a gente atinge 10 centímetros de dilatação, que vai ser considerada a dilatação completa, a gente vê que esse feto, então, vai nascer em, no máximo, 4 horas, depois que dilata os 10 centímetros. Então, tem essa duração que vai ser importante para a gente, se passar muito disso, a gente pode ter alguns problemas, né? Então, com o concepto em 2 condições, a gente pode estimar que vai ser mais ou menos entre 60 e 240 minutos, enquanto que para as multíparas, né, esse período vai ocorrer de 60 até 120 minutos, né, até 2 horas. Aí, nesse período, né, de expulsão, que a gente tem a episiotomia. O que é a episiotomia? A episiotomia é um corte feito na parte do períneo, que tem o objetivo de não causar laceração da musculatura pélvica materna. Ou ele também pode ser utilizado se é necessário aumentar o espaço que o feto vai precisar para nascer. Porém, esse procedimento, ele não deve ser realizado de rotina, né? Então, está muito restrito a alguns casos, né? Se você tiver tendo que agilizar a passagem, né, do feto, se tiver algum tipo de sofrimento fetal, e riscos, né, de laceração, como já foi dito, do assoalho pélvico da mãe. Por isso que também não é indicado que a mulher faça força o tempo todo no período expulsivo, e sim em conjunto com as contrações. Então, a episiotomia, que é esse corte, né, e depois a costura, a rafia, né, a episiorrafia, que deve ser feita posteriormente, ela vai ter vai ter indicações bastante específicas, e vai ser muito importante respeitar isso, para não ser um procedimento, porque pode ser um procedimento que pode trazer algumas consequências, inclusive para a vida sexual da mulher posteriormente, e ele tem que ser feito só se realmente necessário.
Pode passar. Aí, para finalizar a apresentação, eu trouxe aqui algumas indicações de cesárea, que é importante para a gestante saber que existem indicações que são consideradas absolutas ou indicações consolidadas e indicações relativas. Então, a gente tem como indicações absolutas o fato de, por exemplo, de ter uma cicatriz uterina prévia, a situação fetal transversa, né, que foi mostrada anteriormente, é uma indicação, como já foi dita, de cesárea, o herpes genital ativo também, o prolapso de cordão umbilical, a placenta prévia, né, também vai ser uma indicação absoluta de cesárea, porque não vai ter como esse feto sair pelo canal de parto normal. Se há morte materna e o feto está vivo, deve ser feita a remoção, né, do feto pela cesárea. Desproporção cefalopélvica, como foi citado, a ruptura uterina. No caso da apresentação pélvica, ela é eletiva, né? Está aí como uma indicação consolidada, mas existem algumas manobras, né, que podem permitir o parto vaginal, mas a cesárea fica aí como uma opção, né, como uma indicação eletiva. Se é um parto gemelar e o primeiro feto não está em apresentação cefálica, enfim. E as indicações relativas também são várias, inclusive são mais do que essas que estão aí, que eu não trouxe nem a tabela inteira, porque são várias, né? Então, cada caso é um caso e deve ser avaliado em conjunto com a gestante. É uma indicação relativa, por exemplo, macrosomia fetal. Se esse feto é considerado macrossômico, será que necessariamente cesárea? Depende do organismo materno, depende de como é essa gestante. Então, existem diversas outras situações em que podem ser indicações relativas de cesárea. Pode passar. Aí, a referência de hoje que eu utilizei para essa apresentação foi o Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, que ele é o mais recente, que foi lançado, de 2019. E é só isso. Obrigada. Eu só quero dizer que a questão da cesárea anterior, mas se foi uma cesárea com a ferida, no caso, a abertura vertical, ou seja, não fanistil. Você tá que faltou falar isso, porque o primeiro parto de uma mulher pode ser cesáreo e após 3 anos ela pode parir normal, contanto que esse primeiro parto tenha sido também não corporal a ferida uterina, ok? Quando é corporal, a próxima gravidez, o próximo parto será cesárea com certeza, ok? E a mulher precisa ser chamada atenção sobre isso, olha, foi uma emergência, geralmente só se faz hoje cesárea corporal numa emergência real, por exemplo, um DPP, uma coisa assim, que haja um risco muito grande de morte materno-fetal, e a mulher precisa saber que houve essa cesárea e a maneira para que ela, na próxima gravidez, fale com o médico, porque será cesárea com certeza, se foi corporal, ok? Obrigada, professora. É muito importante isso mesmo, até porque a gente tem um ditado que fala que, se foi uma vez cesárea, então o segundo vai ser cesárea. Mas não necessariamente, né? A mulher pode ter tido uma cesárea se foi feita em fanestil, direitinho, e com a cicatriz uterina, ela pode tentar ter um parto vaginal e ter sucesso no parto, né? Então é muito importante mesmo essa observação. Obrigada. Uma coisa que eu esqueci de comentar na apresentação é a respeito do plano de parto, né? Que é um documento importante, na verdade, ele pode ser feito em forma de uma carta, né? Que a própria gestante pode escrever para os seus médicos, desde que ela esteja bem informada, que ela tenha as informações necessárias para ela poder fazer algumas escolhas e estar ciente de quais são os procedimentos que ela pode gostaria de fazer ou não. Então, se ela tem vontade de uma analgesia do parto. Então, tudo isso pode estar escrito nessa carta, que é chamada de plano de parto, para a gente favorecer o parto humanizado, né? Mais ainda, ouvindo quais que são as considerações dessa gestante. Liane Souza.
Tive uma gestante que tinha feito 3 cesáreas anteriores. Encaminhei ao hospital com 38 semanas e o médico mandou para casa. A cesárea, nesses casos, pode ser feita até com quantas semanas? Existe hoje uma determinação da FIGO e da FEBRASGO que as cesáreas eletivas só podem ser marcadas a partir de 39 semanas. Ok? Então, 38 semanas o médico agiu corretamente. Ela deve voltar com uma semana após. Viu? Essa determinação é a determinação da Federação de Ginecologia e Obstetrícia. O comentário da Rosileide Souza também. A minha cunhada teve 3 cesarianas e foi feita laqueadura, pois o médico falou que seria muito risco uma 4ª gestação. Perfeito. Após uma 3ª cesárea, eu já vi 2 pacientes com 4ª cesárea e realmente é um problema. Primeiro que é um problema cirúrgico. A abertura desse abdômen é muito complicada, são muitas aderências. Por outro lado, o risco de ruptura uterina é muito alto. Tá? Então, além disso, existem as outras indicações obstétricas para a laqueadura tubária, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, na 3ª cesárea, realmente tem razão. A indicação aí é médica, ok? Então, está correto, não estava errado. Se o médico disse que ela não teria condições mais de gestar e de fazer nova cesárea, provavelmente ele tinha alguma indicação para isso. Bom, a Juliane Souza também complementou a primeira pergunta que ela tinha feito, né? Se a cesárea, nesses casos, pode ser feita até quantas semanas. Aí ela colocou aqui, mesmo com os sinais iniciais de parto normal. Olha só, cada caso é um caso, precisamos avaliar a paciente no momento em que ela está. Se ela tinha sinais de parto, ela deveria ser internada. Não estou aqui julgando o colega, por favor, tá? Ela deve ser internada e marcado ou feito logo a cirurgia. Tá? Aí depende de que sinais de parto. Porque, por exemplo, como Estela falou, a questão da perda do tampão mucoso. E esse sinal é um sinal que pode acontecer a partir de 34, 35 semanas. Então, não é indicativo de cesárea. Mas, se a paciente pré-cesariada chega ao serviço com contrações efetivas, com dilatação cervical acima de 5 centímetros, ela está em trabalho de parto. Então, tem que avaliar a situação que estava acontecendo naquele momento. Tá? Hoje mesmo peguei um caso lá no Piesc, paciente com 40 semanas que tinha sido avaliada ontem em um hospital e foi mandada para casa. Só que veio hoje para avaliação da enfermeira, a enfermeira pediu que nós fizéssemos a avaliação da paciente 40 semanas e um dia em franco trabalho de parto. E, para completar, um bebê acima de 4 quilos, pré-cesariada, tá? E a pressão dela alta. Imediatamente, nós fizemos o quê? Fizemos o relatório e encaminhamos a paciente de volta à maternidade. Ok? Então, precisamos enxergar o paciente, saber da história dele. Cada paciente tem um histórico diferente, não são iguais. Então, se essa paciente estava em trabalho de parto, sim, deveria ter sido feita a cesárea, sim. Viu? Agora, se for uma cesárea eletiva, ou seja, não está em trabalho de parto, aguardar 39 semanas. Ok? Contemplou? A pergunta da Marlene Santos, a episiotomia deve ser realizada a partir de que momento do parto? Ela disse que não ouviu direito. A episiotomia não deve ser um procedimento feito de rotina. Ela pode ser realizada, né, naquela segunda fase, na fase de expulsão do parto, quando há risco de laceração da musculatura do assoalho pélvico materno ou indicação de sofrimento fetal. Mas, assim, isso vai ser em casos muito específicos e não deve realmente, é algo que está sendo cada vez menos realizado de forma rotineira. Não deve ser utilizado para acelerar a parto, sem ter essas outras indicações.
Quando eu me formei, episiotomia era a regra. Toda primigesta se fazia episiotomia, episiografia. Com o passar do tempo, se viu que isso não era necessário. Então, isso está cada vez mais postergado a um segundo plano. Agora, se há indicação, ou seja, trabalho de parto franco, período expulsivo com demora, ou seja, o feto parou no canal, é um feto que está com uma bossa, aí tem indicação formal de se fazer sim, ok? Para que o parto ocorra no mais rápido possível, certo? Então, essas são as indicações hoje, acho que só essas mesmas, viu? Mesmo. A pergunta da Rosileide Souza. Uma cliente da minha área estava pronta para um parto normal e o bebê mudou de posição praticamente na hora do parto. Isso pode ocorrer? Pode, bebê pinta na barriga, pode sim. Olha, eu indiquei uma cesárea em um dia, porque era uma eletiva pélvico. Tinha feito ultrassom pélvico na hora da cesárea cefálico, de um dia para o outro. Tá? Suspendeu a cesárea e aguardou o trabalho de parto. Mas aconteceu. Comigo. Olha a arte que o feto estava causando ali. Pois é. Viu? Acontece sim. Pode existir uma mudança tanto de cefálico para pélvico, como de pélvico para cefálico. Viu? Em geral, o feto se coloca na posição cefálica, ou seja, ele vira até a 34ª semana, ou seja, 34 semanas. A partir daí, como ele já está grande e o volume uterino já está o máximo possível, ele já não vira mais. Mas ele pode acontecer. Se houver líquido suficiente, a questão é essa. Se ainda houver líquido suficiente, o bebê pode se mexer e pode mudar.